Olá pessoal, espero que estejam bem. Vamos continuar essa semana buscando trazer mais vivências, né, de produção de conhecimento escolar através das orientações para a elaboração do projeto didático-pedagógico. Tá? Então, o projeto didático-pedagógico, também conhecido como projeto de ensino ou projeto de trabalho, eles já são previstos nos PCNs, que abordam a área do eixo da ciência da natureza e sociedade, e inclusive acredito que vocês já vivenciaram essas elaborações durante o trabalho de vocês. E nada mais é do que uma proposta de organização de conteúdos, né, onde esses materiais eles podem ser produzidos, né? Ele oferece a nós a possibilidade de planejar, né? A gente vai decidir as nossas próprias ações. Então, é bem importante porque a gente tem esse processo, né? Essa ação permeada pela reflexão, que é um outro tópico que eu trago aqui para vocês. Porque o professor ele precisa ter clareza, né, quanto à intencionalidade dessa produção. E aí ele vai buscar fundamentação teórica, os encaminhamentos metodológicos a serem apresentados de forma a garantir a sua aplicabilidade na realidade escolar. Então, ele vai preparar com detalhes o material, organizar de modo a contribuir com o aprimoramento da prática pedagógica. E é importante destacar que essa produção não significa fazer algo totalmente novo, né? A gente tem no ensino de ciências um acervo de propostas, de trabalho de sala. Então, através de conversas, né, a gente pode, com colegas, a gente vai avaliar o que já tem, né, muito publicado também, selecionar e adequar as que podem contribuir para uma aprendizagem mais significativa. Além disso, é importante que o projeto ele tenha uma proposição cooperativa, ou seja, nesses projetos o papel do professor ele vai ser mais de propor problemas e orientar os alunos na busca dessa solução. Então, tem a conversa, né? Tem a intenção cooperativa de professor com professor, de professor com gestor, de professor com alunos, né? Para que haja essa interação. Então, é por isso que esse primeiro componente que eu trago para vocês é a identificação da escola, ou da instituição de ensino, né? Então, ali você vai trazer informações da escola, que pretende implementar esse projeto, a localização e fazer uma breve caracterização para justificar a necessidade de trabalho daquela temática. Então, falamos muito no chat, né, sobre os métodos, sobre os recursos. E aí, qual é o chão da escola, né? Eu preciso saber quais são as possibilidades reais de acontecer aquele projeto. Então, não adianta a gente pensar num projeto que, de forma alguma, ou seria, assim, inviável, né, a sua execução, tá? Então, isso daí vai delimitar também como a gente pode trabalhar certos temas. Então, a escolha do tema, vamos lembrar aqui, né, algumas coisas que elas são bem importantes de ser vistas, é que elas devem despertar o interesse do estudante pelo conhecimento científico. Então, a gente tem a gente precisa induzir essa problematização, esse questionamento. Então, incentivar o conhecimento científico, também contribuir para o desenvolvimento, né, de habilidades cognitivas de ordem superior, como observar, comparar, classificar, formular e testar hipóteses, experimentar, estabelecer relação de causa e efeito, né? Então, a gente tem também essa questão que é muito importante. Além de estabelecer relação com outras áreas do conhecimento, né? Promovendo
sempre que possível, a interdisciplinaridade, a relação com temas transversais, atuais, né? E sempre o que? Buscar dos alunos o que é que eles estão interessados sobre aquele assunto. Feito isso, certamente você já vai ter uma relação com os parâmetros de referência curriculares nacionais. Então, esse daí é importante porque você vai possibilitar a participação dos alunos. E aí, nesse momento, também você vai definir qual é a faixa escolar, quanto tempo ele vai precisar para ser executado, né? A projeção é de aproximadamente 10 a 15 horas, certo? E aí, um próximo tópico é a justificativa. Ali você vai explicar quais foram os critérios usados para escolher esse tema. Então, o que é importante os estudantes estudarem nesse tema? Quais são os aspectos do tema que são mais relevantes para a aprendizagem? Então, a resposta desses questionamentos, eles são até uma base para introduzir o tema na classe, motivar os alunos, né? Então, de forma mais ampla, mais abrangente, essa etapa do trabalho ela vai corresponder à explicitação da importância do tema. E, de certa forma, quando você alcançar isso daí, você vai ter pontos de partida para a construção dos objetivos do seu projeto. Porque quando você começa a encaixar essas pecinhas aí, você já sabe o que é que você quer, né? Quais são os objetivos. Então, a gente vai para essa parte do projeto, que são os objetivos gerais, e específico, no caso geral só é um, desculpa aí o termo no plural, mas é um objetivo geral e alguns específicos, onde você vai relacionar quais são esses problemas definidos no projeto, e aí vai estabelecer o que é que considera mais relevante como aprendizagem ali naquele tema proposto. Além disso, você vai vincular esses conhecimentos científicos e estabelecer as habilidades, as capacidades que podem ser tratadas ao longo desse desenvolvimento do tema. Tá lembrando que não é um projeto de aula, um plano de aula de um momento, tá? São vários momentos sequenciais. Então, os objetivos eles podem ser mais amplos. E aí, partindo disso, você vai para as orientações metodológicas e o material didático. Então, nesse momento você já sabe quais são os seus objetivos, o seu público-alvo, a quantidade de aulas, e aí você vai dar as informações específicas para implementar essas estratégias. Então, o material ele vai ter um conteúdo disciplinar já definido, e aí você vai de forma detalhada, aula a aula, justificando o uso das suas escolhas para cada momento. Então, nesse componente, o professor ele vai orientar as possibilidades de uso do material didático. E aí vai ter aqueles materiais que são concretos, eles não podem ser vinculados, né, no meio virtual. E aí você vai inserir fotos do material, apresentar orientações necessárias para a confecção, né, se a pessoa tiver que confeccionar. Então, qualquer pessoa que olhar aquele seu projeto, for dessa área, ele pode executar. Então, novamente, eu destaco que esse conceito de produção não significa, né, trazer algo totalmente novo. A seleção e adequação dos materiais é uma característica muito importante, né, nesse momento de formação. E aí vocês vão dando, né, o checklist nessas informações. Então, nesse momento de orientações, vocês também estarão pensando o quê? Nos procedimentos avaliativos. Os procedimentos de avaliação. Vão descrever como se dá o processo de avaliação, levando em conta tanto aspectos pontuais, né, aquelas avaliações somativas, como também e principalmente
os processuais, né? De forma prática e explícita, aula a aula, gente. Não é assim geral. Então, vejam aí que existe uma gama de possibilidades para cada situação, para cada encontro, né? Cada encontro você pode promover uma avaliação somativa ou formativa. Pode deixar a somativa para uma finalização do projeto, né? E aí, o que é mais importante nisso tudo é a qualidade do que está sendo formado ao longo do processo, o avanço, a evolução. Por isso que eu trago aqui de forma desafiadora aí para o aluno, né, esse crescimento, né, que é isso que a gente tem que valorizar de forma mais explícita. E aí, como é que ele vai alcançar isso? Como é que você vai subsidiar isso? Você vai oferecer um material de apoio, né? Então, no seu projeto, você precisa listar que referências você vai disponibilizar para o discente como material de estudo, links, né, de vídeos, de outro tipo de material que achar necessário, livro. E aí, o mundo digital está aí aberto, né? Para isso, a gente precisa abrir também nossa caixinha, né? E também citar as referências que foram utilizadas para vocês elaborarem esse projeto de ensino. Então, como ele é um material embasado teoricamente, vocês vão precisar buscar algumas referências, tá? Então, a gente, a partir dessa disponibilização, consegue pincelar, né, as ideias dos alunos e construir com eles esse projeto juntos, né? Então, esse momento vai chegar dentro da disciplina de vocês. Eu trouxe aqui com uma brecha de tempo para que vocês pudessem amadurecer a produção, né, comungando aqui com o que já foi trabalhado nos planos de aula. E aí, estou disponibilizando material complementar também para que vocês possam ver alguns planos antes de fazer a finalização, né, no momento posterior lá na avaliação, tá? Então, agradeço a vocês, fiquem com saúde e até mais, muito obrigada.